É muito bom nós podemos louvar o nosso Senhor. Nós temos a alegria de estarmos cantando alguém que nos escuta, alguém que também sente prazer na nossa adoração. E pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta. Eu ia começar bem diferente, mas o que te dá prazer? O que te dá satisfação? Talvez as palavras sejam um pouquinho diferentes uma da outra, mas pode responder as duas na sua cabeça. O que costuma te dar, não talvez a coisa que mais te dá prazer, mas alguma coisa no dia a dia? Às vezes coisas pequenas a gente encontra, às vezes coisas grandes, mas o que te dá satisfação? Eu percebi recentemente que tem algumas coisas que para muitas pessoas dá, né? Por exemplo, a gente encontrar com outra pessoa, a gente percebeu quando teve que começar a usar mais máscara, né? Mas ver o sorriso de alguém sempre dá alguma satisfação, né? Eu já vi muita gente, bebê é assim, né? Bebê sorri porque é instintivo, né? Bebê sorri porque dele ganha atenção também, né? Então chega alguém perto, ele já começa a dar uma risadinha assim, né? Mas é verdade, né? Porque a gente não consegue, né? Ver um bebê sorrindo e ficar, ah, nossa, que legal, né? Todo mundo, pessoa mó seriona assim, já dá uma derretida, né? Mas mesmo nossos contatos normais, mesmo na rua, né? Às vezes a gente tem alguém que não conhece, você cruza assim, se dá um sorrisinho assim, a pessoa não consegue reagir muito bem e responde. E é interessante, porque isso dá satisfação. Que outras coisas, talvez, no seu dia a dia te dão satisfação? Será que você tem pensado nisso? Eu percebi que eu esqueci de pensar nisso por muito tempo. E eu estava vivendo a minha vida sem pensar, ou talvez às vezes sem reagir às coisas que me davam satisfação. E talvez por causa disso, não ter a satisfação que essas coisas me davam, não ter o prazer que eu tinha em coisas que muitas vezes eu tinha antes. Algumas coisas a gente tem prazer, tem satisfação, e porque se tornam obrigações, a coisa se torna amarga. Eu já vi muita gente conversando sobre, na época que estava escolhendo curso para fazer para carreira, assim, fala, não, você tem que fazer o que você gosta. Daí outra pessoa, não, é perigoso fazer o que você gosta, porque se for seu trabalho, você não vai mais gostar. E é interessante que tem muitas coisas que podem estragar o nosso prazer. Tem muitas formas, talvez o nosso satisfação precisa de um jeito muito específico para nos trazer satisfação. Se tem alguma comida, algum prato que você gosta muito de comer, se talvez outra pessoa cozinhar, você não vai gostar tanto quanto da forma como você gosta. Especificamente, tem algumas coisas que eu gosto de comer, que eu gosto muito mais do jeito que eu cozinho do que outras pessoas, por mais que eu não cozinhe tão melhor que outras pessoas, dependendo da situação. Tem algum restaurante muito bom e chique, assim, fala, nossa, aquele restaurante fez o prato de uma forma maravilhosa, mas eu gosto do meu porque o tempero que eu faço é exatamente o tempero que eu gosto. É uma forma muito específica, se outro fizer, não vai ser a mesma coisa. Tem alguns, infelizmente, que eu não consigo fazer o jeito que eu gosto, mas aí eu vou para casa dos meus pais, que a minha mãe sabe fazer. Mas é interessante. O nosso prazer, ele, por mais que seja muito o que nos alimenta e o que nos motiva, também é uma coisa muito delicada. Nem sempre a gente consegue ter exatamente o que nos torna motivados. Mas fica com essa pergunta na cabeça até o final da palavra de hoje. O que te dá satisfação? Esse negócio de satisfação que estraga, eu percebi. Eu tinha uma discussão com meu pai, quando eu era mais novo, sobre filmes e seriados. Hoje, talvez eu sou conhecido por uma pessoa que gosta muito de filmes, mas eu não era assim. Eu gostava muito de seriado, eu não gostava de filme que demorava muito para assistir. 2 horas, eu não tinha paciência, eu não tinha nem concentração. A minha concentração costumava durar uns 1 minuto e meio, né? Mas aí eu assistia um seriado de 20 minutos, eu perdi a concentração várias vezes, mas eu entendia o que estava rolando. Eu falo, eu gosto de assistir coisas curtas, porque isso me dá satisfação. Porque depois que eu acabar um, outra hora eu pego e assisto outro. Mas o meu pai falava assim, não, não gosto, eu gosto de assistir filme, porque senão a história não termina. Ele gostava muito de filmes que as pessoas têm que toda uma trama assim, de talvez escapar da prisão, de fazer um plano de encontrar alguma pessoa escondida, de descobrir um tesouro. Ele gostava dessas coisas, né? E daí uma vez a gente falou, nossa, então você vai gostar de um seriado chamado Prison Break, né? Eu e minha irmã a gente sugeriu para ele assistir, mas ele só assistia filme. Daí ele foi tentar assistir. Ele assistiu o primeiro episódio e ele falou assim, nossa, é muito legal. Aí ele terminou de assistir a primeira temporada de uma vez só e falou: ué, não terminou. Aí, como já tinha saído fazia um tempo, ele assistiu a segunda temporada inteira. Só que também não tinha terminado. Ele ficou frustradíssimo. Ele falou: esse negócio é horrível, é muito legal, mas como assim? Eu tive que gastar horas da minha vida e não teve fim, não teve fim da história. Aí continuou saindo, mas depois que ele acompanhou, já era, porque agora é um episódio por semana. Hoje a Netflix tem aquele negócio que eles lançam a temporada inteira, mas é assim, saiu Casa de Papel, meu pai assiste a temporada toda e fica frustrado no final, toda vez. Porque enquanto ele está assistindo, ele fala, não, é legal essa história. Chegou,
no final e não termina a história. É interessante porque é assim que seriado funciona. Seriado, cada temporada é uma temporada e são capítulos de uma história, na verdade. Não tem fim. Agora, um filme, por mais que às vezes vai ter uma continuação do filme, assim, o filme sempre termina. Tem que ter uma conclusão e era disso que meu pai gostava. Meu tio também era assim, e por causa deles falando isso, eu experimentei assistir alguns filmes, depois eu percebi que realmente é muito satisfatório ver as histórias terminarem. E depois eu comecei a ficar incomodado com o contrário, né? Ver histórias que não terminavam, seja seriado, seja outras coisas. E daí eu achei um filme de criança que se chamava A História Sem Fim. Eu falei, ah, não. Esse daqui ele é um filme, ele é feito para terminar e ele chama A História Sem Fim ainda. O filme era muito comprido, então eu falei, nossa, faz sentido que não tem fim, eu não consigo nem terminar de assistir esse filme. Eu já não era mais tão novo quando eu assisti o filme de criança, então era bem insuportável. Mas eu queria saber o que acontecia, por que ele chamava assim, porque não tinha nada a ver com a história. A História Sem Fim era o nome do filme, e a história do filme não tinha nada a ver com isso daí. Só no final, depois eles explicaram, mas eu tive que chegar até o final para descobrir. Mas enfim, normalmente eu falo os nomes dos filmes na língua original para honrar, mas em alemão eu vou deixar quieto esse daqui. É, eu até escrevi a pronúncia, mas eu não vou tentar não. Mas é interessante, porque o que me incomodava nesse filme é que ele era só uma história por contar uma história, uma aventura de uma criança lá no mundo de fantasia. Ele não tinha propósito, ele não tinha objetivo nenhum, ele só estava lá. E continuava e continuava. E quando acabou o filme, o primeiro filme, ele acabou que nem um seriado. Não foi acabou do tipo, nossa, concluiu e alguma hora vai começar uma aventura nova. A aventura parou no meio e falou, esse é o filme 1, agora você vai ter que assistir o filme 2. E daí você assiste o filme 2 lá e tal. E, nossa, o negócio era muito esquisito. E eu vi que esse incômodo de, né, essa crise entre continuidade e chegar até o alvo e finalidade, não era só comum a mim, meu pai e o meu tio, mas outras pessoas também passavam por isso. E aconteceu que na história da televisão, de filmes também, lá pelos anos 90 e 2000, criou um certo hábito de ter vários filmes que terminavam assim. Daí aparece aqueles cards, assim, com uma foto do personagem falando assim, e depois de toda essa aventura, a pessoa se formou na escola, teve 3 filhos e tal lá. E eles contavam mais coisa depois do filme, porque as pessoas queriam saber o que aconteceu. O final da história nunca é o final da história. E daí, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu notei, nenhuma história tem final de verdade. A gente determina um final para uma história, por isso elas são histórias e não são vida. A vida continua, mas uma história a gente chama de final o que a gente determina como o final de alguma coisa. Mas nenhuma história possível tem fim, para falar a verdade. Elas têm um final que a gente determina, elas têm uma conclusão, mas elas não têm fim. Sempre tem alguma coisa depois. Mesmo as nossas histórias, se a gente for narrar a nossa vida, ver a bibliografia de alguém, terminou, mas a gente está lendo. Então, a gente ainda faz parte da história da pessoa que já passou. E a pessoa já foi. A história dela terminou, mas ainda continua. A história da humanidade é assim. Cada pessoa tem um tempo de vida tão curto, mas continua. E a gente não consegue ver além disso, porque eu nunca morri para saber como é depois lidar com a minha vida que passou depois disso. E ninguém nunca teve essa experiência. Só Jesus, né? Que sabe o que aconteceu depois que ele morreu, porque ele voltou. Mas a gente não sabe o que tem depois do final. Isso nos causa angústia, porque a gente quer ter uma continuidade e, ao mesmo tempo que a gente quer ter uma continuidade, a gente quer ter uma conclusão. E essa crise entre querer ter uma conclusão e querer ter uma continuidade, para muita gente estraga o prazer. Isso muitas vezes nas nossas histórias é difícil e nossa satisfação se torna complicada. E daí fica essa pergunta, né? Eu pensei da satisfação. Será que então prazer em alguma coisa incompleta é suficiente para os nossos dias? Que nem, né? Eu sempre luto bastante com dieta, né? E eu percebi que dependendo do que você come, se tem muito açúcar, especificamente para mim, doce é um negócio perigoso. Se eu como um doce, aí eu falo, não, agora tem que comer 1000 doces, né? Porque começou, né? O açúcar atiçou alguma coisa e eu preciso dessa satisfação e eu vou continuar. Só que não dá. Um doce não satisfaz. Daí eu como outro e não satisfaz. E daí quando acaba o doce, eu fico frustrado porque eu comi muito doce e eu não tenho satisfação ainda assim. Uma satisfação incompleta, não adianta você acumular muitas delas, ela vai continuar sendo incompleta. Se você não tem uma satisfação verdadeira, se isso não te dá prazer, propósito de vida, ela talvez vai ser alguma coisa que vicia, alguma coisa pequena na sua vida, mas não vai ser a coisa que te leva para frente. Hoje a gente vai falar sobre prazer na lei de Deus. E parece muito esquisito, porque eu falei prazer em um monte de coisas que são viciantes, e a lei de Deus, no primeiro momento, a gente olha e não é muito divertida de ler. Não sei vocês, mas para mim e para muitas outras pessoas,
Quando a gente tenta fazer a leitura da Bíblia, chega na parte da lei, é a parte mais difícil de começar, né? Se alguém começa em Gênesis, chega em Levítico, fala, nossa, agora estou com dificuldade, porque eu não entendo e porque não gera prazer. Eu gosto de história, então acabou a historinha, ficou difícil. Prazer na lei de Deus é algo interessante da gente meditar. Isso só se encontra quem se firma na palavra dele. Eu queria voltar um pouquinho, a gente está falando na nossa série de Salmos sobre clamor na vida real, clamor das nossas vidas diante de Deus. E a gente não programou, mas acabou que a gente pregou numa sequência assim, que eu achei muito boa para comentar sobre o livro de Salmos. Os Salmos, eles são 150 salmos, né, que a gente tem na Bíblia, selecionados de propósito, da forma como eles eram, para ser ordenados daquele jeito. Aliás, não tem 150, porque alguns estão repetidos. E é de propósito também, porque eles eram importantes no começo e eles eram importantes depois. Então, quem juntou lá colocou duas vezes. Ou repartiu um no meio, ou outras coisas. Eles são muito propositais e por isso também a gente recebeu de uma forma bem interessante. Quando a gente vai ler os Salmos, eles estão em 5 livros. O livro 1 de Salmos, o livro 2, 3, 4 e 5. Salmo 1 a 41, livro 2, 42 a 72, livro 3, 73 até o 89, o livro 4 do 90 até o 106 e o livro 5 adiante. E a gente começou pregando nessa sequência. A gente pregou o Salmo 1, a gente meditou também no Salmo 19, no Salmo 23 e no Salmo 63. E eles fazem parte dos 2 primeiros livros de Salmos. Esses 2 livros que iniciam toda essa jornada que a gente tem de clamor, de sentimentos, de expressões dos salmistas no passado que ressoam conosco, têm um tema em comum. Os 2 primeiros livros de Salmos falam sobre esse louvor a Deus, uma visão bem positiva de, por mais que a gente sofra em alguns momentos, e eles têm momentos de dor, de clamor, de perseguição e de angústia diante de Deus, mas a esperança lá é tão visível, a gente fala, nossa, Deus é bom. É como se fosse uma visão quase de começo de vida, que você ainda não se frustrou tanto, que você não quebrou as expectativas, você tem aquela esperança quase que ingênua de que vai dar tudo certo. E é uma sensação semelhante, não exatamente da forma como eu descrevi, mas os 2 primeiros livros de Salmos têm esse caráter. São normalmente salmos de Davi, salmos que falam o tempo todo que Deus é aquele que cuida de nós, Deus é aquele que nos conduz, Deus é aquele que nos restaura, Deus é aquele que está ao nosso lado. E daí depois chega no livro 3. O livro 3 é um livro cheio de dor, cheio de angústia, cheio de peso, cheio de desolação. É um livro de crises e de dores, porque nesse momento da história que o povo começou a fazer esses salmos, eles tinham abandonado a lei do Senhor, eles tinham abandonado a aliança de Deus e por isso eles foram levados para o exílio. Eles foram derrotados por um outro povo, tirados da nação dele, que era o maior orgulho deles. O que Deus prometeu para eles era a terra prometida, e isso foi tirado deles. Eles estavam completamente desolados e eles fizeram salmos assim. A gente pregou também no Salmo 88, que é um salmo bem intenso, bem pesado na Bíblia, porque não parece terminar com esperança. O livro das dores, o livro 3 dos Salmos, ele tem bem esse caráter. E ele termina de uma forma bem devastadora. O Salmo 88 é o penúltimo salmo do livro 3. Mas o livro 4 começa diferente. E ele não começa com solução, ele começa com esperança. Ele fala que, mas Deus ainda é rei. Existe o Senhor que reina. Ele vai trazer restauração. Tem Deus, tem que dar certo, Deus é Deus. Vamos acreditar nisso. E esse é um convite muito interessante para a gente olhar para Deus e perceber que Ele reina em nós, de que Ele é aquele que vai trazer salvação e restauração para o seu povo. Esse é do Salmo 100 que a gente leu também hoje agora no início do culto. Faz parte do 4º livro. É um livro que percebe que existe esperança e já declara ela antes de ver acontecer. Agora o 5º livro acontece. A gente vê os salmistas com uma postura tão diferente. O Senhor reina, o Senhor retornou, o Senhor é aquele que merece louvor, aleluia. É um salmo, é uma parte do livro dos Salmos que tem não só aquela esperança de, nossa, né, não tem nada de errado acontecendo, mas uma esperança de depois que tudo de errado já aconteceu, percebeu que Deus é Deus e Deus veio restaurar, porque o povo já estava passando pela restauração. Eles já tinham voltado, na maior parte dos salmos que estavam compostos nesse momento, voltado do exílio e retornado à esperança em Deus, visto que Deus não tinha abandonado o povo, por mais que talvez uma geração não viu isso acontecer, a outra viu. Por mais que a história é curta, a história continua e a outra pode ver.
Por mais que às vezes a satisfação não seja real para um, porque a história terminou e não viu trazer esperança, a gente olha de longe e percebe que a esperança de Deus é muito maior do que isso. A esperança de Deus não se limita às nossas histórias, a quando a gente acha que tem um fim ou não. O quinto livro, ele tem todo esse perfil, e um dos meus salmos preferidos no quinto livro dos Salmos é o Salmo 119. Eu gostaria muito de poder meditar o Salmo 119 aqui junto com todo mundo, mas ele, infelizmente, tem 22 trechos que cada um deles tem um tamanho de um salmo inteiro. Então talvez não daria tempo. Ele é um poema chamado Poema Acróstico, que é cada um desses trechinhos começa com uma das iniciais do alfabeto hebraico. Então, se fosse em português, a primeira parte inteira seria começar com A, todos os versos, a segunda parte começa com B, todos os versos, e assim por diante, as 22 letras do alfabeto hebraico. E como obra de arte, a gente já fala, nossa, esse negócio aqui é um poema maravilhoso. Mas não só isso, eles não são simplesmente 22 poemas soltos, eles são um único salmo com um único tema, que é o tema da lei do Senhor. É um tema que parece tão cinzento, né? Não tem alguma coisa que parece, nossa, alegria, eu vou falar sobre Deus trazendo restauração, ou até alguma coisa intensa também, mas não tão feliz, ou um momento de dor, que a gente vê outros salmos, são salmos tão cheios de vida, e um salmo que fala o tempo todo, nossa, a lei do Senhor é boa, e repete esse versículo umas 40 vezes, mais do que isso, né? Tem muitos versículos no Salmo 119, e quase todos eles falam sobre a lei de Deus. Parece esquisito, mas a gente vê que o salmista que escreveu, ele está cheio de paixão pela lei do Senhor. E com apego, com devoção, ele continua falando e declarando. Ele não se cansa de repetir, porque é verdade na vida dele. Isso traz satisfação para esse salmista. Vamos ler o Salmo, então, 119, só uma parte dele, que é a letra Lamed, que está lá nos versículos 89 até o 96. A tua palavra, Senhor, está para sempre firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sentimento já teria me destruído, o sofrimento já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Essa é a palavra de Deus, essa é o Salmo, é um dos trechos do Salmo 119 que expressam essa devoção à lei de Deus. E ele começa dessa seguinte forma: a tua palavra, Senhor, está para sempre firmada nos céus. Firmada nos céus. Os céus, eles são, de uma forma poética, descritos em Gênesis como se fosse um grande firmamento, um grande espaço que segura todas as coisas, que divide os céus da terra, que segura todos os astros. E a palavra de Deus está descrita aqui nesse salmo como se fosse as estrelas, a lua e o sol segurada, firmada nos céus, em algum lugar que todos podem ver, que é acima de todos, com sua majestade, e ainda é firme e subsiste. Porque vidas humanas passam e passam, mas o sol ainda está lá, a lua ainda está lá e as estrelas também. Dessa mesma forma, o salmista declara que a palavra do Senhor está firmada nos céus. A gente pode ver lá no livro de Gênesis a descrição, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E depois, mais para frente. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. A gente vê aqui na criação que por maravilhas Deus preenche o mundo. Deus coloca referências que o povo naquela época precisava muito mais. Não tinha mapa, eles olhavam para as estrelas. Não tinha relógio, eles olhavam para o sol. Aquilo era referência para eles, aquilo era guia, aquilo era literal luz para conduzir eles nos dias. Determinava as estações, os dias e os anos, dava toda a ordem para a vida e funcionamento. Para a humanidade, o fato de Deus ter criado essa referência é o que nos ajuda a saber para onde ir, entender onde a gente está fisicamente, temporalmente,
E olha só que interessante, os astros foram colocados para governar o dia e a noite. A palavra aqui está colocada como governar, não porque, né, os astros vão determinar o horário do dia, mas eles seguem da mesma forma, mas no sentido de que isso nos traz ordem, nos traz direção, que a gente só segue. A gente não tem como forçar o dia e a noite serem diferentes. Mas até os astros são temporários, porque o Sol vai durar algumas horas e depois, quando a gente não vai ver mais, a gente vai ver a Lua, que vai durar mais algumas horas e mais uma vez a gente vai ver o Sol. Diferente deles, que são temporários, a palavra do Senhor está para sempre firmada nos céus. Ela não sai e ela não passa. É como se fosse um sol constante o tempo todo. Depois o Salmo 119, 90, Lamed continua dizendo: a tua fidelidade, no versículo 90, é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. A fidelidade de Deus, da mesma forma que a sua palavra, a mesma coisa, né? Tudo que vem de Deus está firme e constante, não apenas no céu, mas atravessando gerações, próximo de nós. Porque Deus estabeleceu a terra, e a terra está firme, e conforme as ordens, tudo permanece em ordem, tudo permanece continuando ao serviço de Deus. As coisas continuam em ordem, mas sempre subordinadas a Deus. Ele nunca abandonou. A gente vê lá no Salmo 90 dizendo o seguinte também: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele é Deus desde antes de criar o mundo que a gente vive e para sempre ele será. Se a palavra de Deus está firmada lá, é porque Deus está firmado muito maior do que isso. Toda a existência de Deus é soberana. De novo, não tem fim. E voltando a pensar nessa questão de histórias, que tanto para mim é algo que me marca, é a forma como eu percebi que também eu enxergo a vida. Sempre que acontece alguma coisa comigo, eu transformo isso numa história para poder entender o que aconteceu. E para muitos de nós isso também é comum. A gente transforma em histórias. Aconteceu algum evento, eu vou contar uma história para alguém de como foi. A gente teve o culto, eu vou contar a história depois. Eu vou encontrar com uma pessoa, eu conto a história de como eu cheguei atrasado. A nossa vida gira em torno de contar histórias porque é assim que muitas vezes a gente entende. E dentro de histórias, algo sempre é necessário, um tema, uma constante. Nenhuma história é contada simplesmente por contar. Mesmo documentários que seriam só para demonstrar como aconteceu alguma coisa, tem uma mensagem que eles querem passar. Toda história tem um tema. Se eu for contar porque eu estou atrasado, eu não vou contar sobre o meu dia. Eu falo do meu dia para dizer que eu estava atrasado. Todas as coisas que eu conto na minha história têm esse tema. O tema ele é muito interessante e tem um termo na cinematografia sobre temas sonoros até. Existe não só o tema visual, o tema que a gente viu, é o tema sonoro que chama leitmotiv, que, por exemplo, quando alguém escuta aquela marcha nupcial, já sabe que vai começar um casamento 20 anos atrás, porque hoje não tem mais. Mas já tinha esse tema, né? Hoje é outra coisa, né? Eu ia falar aqui aquelas músicas cristãs dos anos 2000, mas também já passou. Isso é 20 anos atrás, né? 40 anos atrás tinha marcha nupcial, eu não lembro. Eu ia cantar agora, mas eu não lembro como era, né? Fazer o sonzinho. Mas era o tema que pensava em casamento. Hoje a gente pode ver muitos outros temas. Por exemplo, a gente escuta um louvor cristão que é muito popular e a gente já fala assim, deve ter um culto acontecendo em algum lugar. Eu estou no meio da rua, eu não sei que tem uma igreja, mas se eu escutei um louvor, eu sei que isso é tema de adoração a Deus. Da mesma forma, né? Se eu escuto alguém gritando e xingando o outro, eu já sei que isso é tema de alguma discussão acalorada. A gente escuta coisas e a gente percebe temas nas nossas histórias, nos nossos arredores. Essas coisas nos dão perspectiva para entender o que está acontecendo. E aí a gente pensa de novo, o que te dá prazer, o que te dá satisfação? Qual que é o tema dessa história que você está vivendo? O tema que a gente vive é o que a gente busca, a satisfação, a nossa busca por alegria. E eu fiquei pensando, quando eu era mais novo, eu tinha uma convicção brutal de que a gente não podia perseguir prazer, porque isso é errado. Se eu faço alguma coisa porque isso é legal para mim, eu estou com a motivação incorreta, eu tenho que fazer simplesmente porque é bom. Se eu, por exemplo, vou ofertar dinheiro, eu não posso fazer isso porque eu vou me sentir bem ofertando. Eu tenho que fazer isso porque é bom para o outro e eu tenho que sofrer. Eu estava errado, gente. A gente pode ficar feliz também com as coisas que a gente faz. Claro que não é a maior motivação, né, fazer alguma coisa simplesmente por prazer. Comer também tem que ser por alimentação, além de sentir prazer, entre outras coisas.
Mas nas conversas com pessoas, no aconselhamento que muitas vezes a gente faz, eu tinha essa postura. Eu achava que eu não podia me sentir recompensado, e uma vez um professor, ele falou o contrário. Ele falou assim: o que nos motiva no aconselhamento cristão? Eu falei assim: nossa, Jesus nos motiva no aconselhamento cristão. Os outros falaram assim: o elogio. Ele falou: tá certo. Eu falei: como assim? Né? Não foi desse jeito escrachado que aconteceu a conversa, mas no sentido de que quando as pessoas se sentem tratadas, felizes, quando eles correspondem ao bem que aconteceu na conversa, isso para você te gera uma emoção, uma satisfação, e essa satisfação te ajuda a continuar. Aí sim, é uma coisa interessante. Essas recompensas pequenas na nossa vida fazem parte de um prazer muito maior, porque elas apontam para uma direção. A gente tem que encontrar cada uma dessas partes, porque senão nosso prazer vai esvaziar. Eu comentei que em algum momento da minha vida, às vezes eu passo por grandes blocos de completamente esvaziado de satisfação. E eu percebi que a pregação foi um deles que aconteceu recentemente. Específico sobre uma pregação que eu estava planejando fazia meses e eu estava só sofrendo. Toda vez que eu ia pensar nessa pregação, vinha bastante inspiração, Deus dava muita direção, mas era angustiante, porque eu ia pregar junto com outro pregador que era famoso, que falava melhor que era de uns lugares assim que todo mundo estava olhando, prestando atenção nele, e eu falava assim: nossa, o que eu vou ter para colocar se o outro cara é tão grande assim? E isso me dava muita angústia. E eu percebi que não tinha prazer nenhum em preparar a pregação, tanto que eu só posterguei. Alguma coisa que eu nasci para fazer também, compartilhar da palavra de Deus, que poderia ser prazeroso, não era mais. No seu dia a dia, como que você tem lidado com as coisas que você faz? Seja o seu trabalho, seja o sorriso que você dá de manhã para alguém, seja a sua jornada em relação às seus hobbies, a seu propósito, um objetivo que você tenha. Isso tem te dado satisfação realmente? Você tem feito por paixão e não simplesmente por obrigação? No meio dessa preparação da pregação, glória a Deus, Deus me alcançou antes que a pregação começasse, porque senão eu ia falar de forma vazia. E chegou de tal forma que na hora, eu tinha planejado, né, era para falar com jovens, adolescentes, e eu pensei: não, eu vou falar com uma linguagem mais jovem, né, eu vou falar com mais energia. Só que Deus me preencheu tanto de propósito que eu esqueci. E eu falei que nem eu falo normal, eu falei igualzinho que estou falando agora para os jovens de 15 anos, e eu pensei na hora, racionalmente: acho que eles não devem estar entendendo nada, né? Não devem estar ressoando com o meu jeito de ser. O outro pregador, ele era jovem, cheio de energia, ele andava, ele tinha roupas largas de moda, que eu não entendo mais, mas eu fiquei chocado porque ele realmente era jovem, gente. Tinha 22 anos. E, e eu pensei na hora, racionalmente: não deve estar funcionando, mas o pensamento passou. Eu continuei pregando, eu continuei falando o que Deus tinha colocado no meu coração, e pela graça de Deus o pessoal falou que não só entendeu, como ressoou. Deus realmente passou a mensagem que ele tinha para passar. E aí eu percebi que não adianta quanto conteúdo você tiver, quanto mais a gente fala e faça, obras não fazem sentido nenhum se a gente não tiver esse prazer e esse propósito. Da mesma forma que o salmista está dizendo: as coisas de Deus estão firmadas lá em cima, mas a chave dele está aqui, tem que estar no prazer de Deus. E ele fala o seguinte: se a tua lei não fosse o meu prazer, no versículo 92, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Num momento de muita dor e muita angústia, de perseguição, o salmista fala que o motivo de continuar, de motivo de ter sido poupado, é porque a lei de Deus era o prazer. Se eu estou falando sobre alguma coisa boa que eu fazia, que tirando o prazer ela se tornava ruim, imagina alguma luta se a gente tirar o prazer. Dá para ter prazer até em momentos ruins, o prazer na lei de Deus, porque a lei de Deus é alguma coisa constante. Deve ser o tema, sim, das nossas vidas, porque simplesmente tendo a lei de Deus, tendo a direção que Deus nos dá, a gente ganha propósito. O salmista está dizendo que se a lei de Deus não fosse o prazer dele, não teria sido bom. Significa que porque a lei de Deus é o prazer dele, todas as outras coisas são transformadas. Ele pode não ter oportunidades boas de ter ações, ele estava escrevendo, deve ter gastado muito tempo nisso, em sofrimento, em perseguição, ele só pôde compor um salmo. Talvez ele poderia pregar para as multidões, talvez ele poderia fazer coisas muito grandes que tivessem uma relevância social muito maior na época. Mas ele escolheu escrever alguma coisa que ressoa com a gente até hoje, porque
prazer dele estava tão grande na lei que ele não conseguia desgrudar. Esse salmista aqui, muita gente tenta descobrir quem que era, porque não tem identidade, não tem assinatura nesse Salmo 119, e todas as pessoas que a gente supõe que são pessoas na Bíblia que amam muito a lei de Deus. Pode ter sido o rei Davi, alguém que amava a lei de Deus, alguém que tudo que acontecia na sua vida se voltava para a direção de Deus. Pode ter sido Esdras, que era alguém que a sua vocação, no meio de... Ele podia ter sido governador do povo, ele podia ter sido a pessoa mais importante, e ele simplesmente falou assim, nossa, eu acho que eu nasci para estudar a lei de Deus e ensinar. E é isso aí. E ele tinha essa paixão. A gente podia ler Esdras também, né, gente? É muito motivador quando a gente vê que alguém tem tanto propósito em algo a ponto de transformar o entendimento da lei de Deus. O povo tinha esquecido de muitos anos no exílio como que era seguir a Deus, o que, que Deus tinha para falar, como que era a lei de Deus, eles não tinham mais os textos. E Esdras, entre outras pessoas, ele liderou o movimento de restaurar a lei de Deus, de restaurar o propósito, de restaurar a história que Deus tinha passado para essa nação. E por causa disso, esse povo foi novamente preparado para quando Jesus chegasse, eles entendessem o que Deus tinha para fazer. Porque Esdras tinha prazer na lei de Deus. Paulo também fala, no meio de controvérsias, no meio de angústias, sobre o prazer na lei de Deus lá em Romanos 7. Ele fala, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Isso ele está falando em contraste, porque só porque no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, que eu consigo contrastar também ao prazer que minha carne tem de ir contrária à lei de Deus. Ele fala que tem essas duas coisas que guerreavam na vida dele, mas porque ele tinha prazer na lei de Deus, ele não perdia da carne dele. Onde está o seu prazer? Qual que tem sido o tema da sua vida? Qual tem sido a constante na sua história? Qual tem sido aquele sonzinho que toda vez que você escuta, você percebe o propósito? O Salmo continua lá no versículo 93, dizendo, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. O salmista ele se apega aos preceitos como o apego à sua própria vida. Ele vê o fim da vida chegando porque os seus inimigos estão lá batendo a porta, mas enquanto ele está vivo, ele decide seguir a orientação de Deus. O caminho da vida está no caminho de Deus. E a gente sabe disso porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no mesmo Salmo 119 a gente também vê dizendo, dirige-me pelos caminhos dos teus mandamentos, porque neles eu encontro satisfação. É um pouco mais cedo no Salmo, né? Mas a gente vê aqui a diferença que tem entre alguém que tem o tema da vida no prazer na lei do Senhor e alguém que não. Os ímpios não têm esse tema. Os ímpios não têm esse lembrete, eles não têm propósito, eles não têm prazer no que fazem, por mais que eles façam muito. Eles podiam estar destruindo muitas pessoas, destruindo a vida desse próprio salmista, mas eles não tinham esse prazer. Tudo que eles podiam pensar era destruição, ou talvez o contrário, poupar. E o salmista, em vez de pensar simplesmente, nossa, eles estão tentando me destruir e eu vou pedir para Deus me poupar, ele pede sim para Deus poupar ele, mas com alguma coisa melhor. Ele fala que enquanto os outros estão tentando destruir, ele está considerando os testemunhos de Deus. Enquanto os outros tentam pensar em destruição, em ação, ele está olhando para a direção do Senhor. Não é só a circunstância, mas para onde a gente tem que caminhar. Considerar os testemunhos de Deus. Não é só sobre preservar, não é só sobre o final que parece inevitável, porque tem coisa depois do final. Nenhuma história tem fim e nem a nossa dor também. A nossa dor não é uma história que vai ter um final de dor, porque tem coisa depois. Quem segura na lei do Senhor pode encontrar uma herança que nunca acaba, como algo que vai além. A palavra do próprio Deus é aquela que criou o mundo, que gerou vida, que está impecavelmente firme até hoje, nos céus e nos nossos dias. A lei do Senhor a gente encontra na palavra de Deus, na Bíblia, na nossa meditação, a gente encontra na comunhão com nossos irmãos, a gente encontra na oração a Deus, mas de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. A gente nunca vai perder essas fontes de se encontrar com a direção do Senhor. Por mais que às vezes pareça que não tem saída, que a história terminou, que as coisas não fazem sentido. Eu pensei, olhando mais uma vez um momento de fraqueza, eu estava vendo a minha prima pregar,
E ela pregou a segunda vez agora no Retiro de Jovens. E o pessoal falou: Nossa, Deus usou muito, ela pregou muito bem, ela fala de um jeito muito especial. Eu falei: Caraca, ela fez isso na segunda pregação. Eu preguei mais de 100 vezes e eu ainda sou ruim. E eu fiquei muito mal. Foi uma fraqueza humana que não era de Deus, gente. Eu precisei ser tratado naquilo. Mas eu senti aquilo por um momento, sim. E depois, quando eu vi, eu não estava tendo mais prazer de novo nas coisas, né? Ela pregou bem, não importa por suas capacidades, não eram coisas humanas, porque ela colocou o seu prazer em Deus. E da mesma forma, independente de como eu pregar, eu vou pregar com prazer na lei do Senhor. Eu quero compartilhar porque a lei de Deus é aquilo que nos move. Mas o salmista conclui de uma forma muito diferente. Ele fala no versículo 96: Eu tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. E aí eu estava pensando até agora sobre restaurar propósito, sobre restaurar prazer. Isso talvez seria o que faltava para completar alguma coisa. Eu penso assim, nossa, numa pregação eu posso colocar a técnica completa, eu posso fazer uma estrutura perfeita, só faltava o prazer, só faltava a satisfação. E se tivesse a vida, ela seria uma pregação incrível. Da mesma forma, o nosso propósito, a nossa vocação, o trabalho de cada um, o dia que a gente passa vai estar completo se você tiver satisfação em algo que é constante e eterno. Mas o salmista termina falando que toda perfeição tem limite. E eu pensei, nossa, eu finalmente achei a forma de completar a perfeição aqui. Não é algo que a gente entende como sem falhas, mas é algo completo. Algo que, imagina um recipiente, não falta nada nele. Está completamente cheio, não está faltando nenhum pedaço. Então, se a gente for fazer um quebra-cabeça, eu achei a última peça, e ele fala isso, mas a perfeição tem limite. Por mais que eu coloque a última peça, ela ainda vai estar presa dentro de uma moldura. Toda perfeição tem fim, toda perfeição tem limite, toda história, por mais que a gente transforme ela da melhor forma possível, a gente acha que uma história incrível, que termina com um final feliz, ela tem limite. Toda história não faz sentido se a gente só olha para ela como uma história, se a gente não entende um propósito maior, algo que vem depois da história. A gente tem esse chamado de Deus, né? Lá em Mateus 5 está escrito: Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A gente é chamado para ser completo porque Deus é completo, e porque Deus é completo, Ele nos preenche. Mas mesmo nós, sendo preenchidos por Deus, temos limites. O limite talvez seja o quanto a gente consegue alcançar, para quantas pessoas a gente consegue impactar, o que a gente pode fazer nos nossos ministérios, o nosso tempo de vida, tudo isso é limitado dentro de uma caixa, dentro de uma história. Por mais que a gente possa preencher de prazer e sim completar a nossa vida, isso tem limite, mas não há limite para o mandamento do Senhor. A gente não vai encontrar com a continuidade depois da nossa história se a gente não se abraçar no mandamento de Deus. Não é simplesmente sobre a gente ser cheio, mas a gente encontrar o que tem depois. E o que tem depois, a gente precisa da direção do Senhor. Naquele filme que me incomodava, no finalzinho do filme, ele finalmente diz que aquela aventura toda foi só um capítulo na história do menino e depois iria ter outros capítulos. E por isso que aquilo era a história sem fim. Porque todos os capítulos da vida são uma aventura e isso não tem fim. Essa era a moralzinha daquele filme. Mas é interessante, não existe perfeição com ponto final. Não dá para você terminar alguma coisa, porque se você fechar, ele é só isso daí. A história vai passar, ela não tem mais. O limite, ele determina fronteiras, ele determina um contorno. Isso nos ajuda a entender, por isso a gente cria histórias, mas a gente precisa entender algo que vai além. Algo que não está limitado. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Ele não fala não há limite para o Senhor, não há limite para o seu amor, não há limite para o seu mandamento. As determinações de Deus, as palavras de Deus, o decreto de Deus é o que não tem limite. Se Deus criou o mundo, Ele criou o mundo sem limite para o seu decreto. O mundo é limitado, mas a palavra de Deus não é. Então, se o mundo acabar, a palavra de Deus vai continuar. O propósito de toda a criação ainda existe. Se Deus nos deu vida e algum dia a gente vai morrer, tem algo depois disso, porque a palavra de Deus continua. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo que veio entre nós. E ele também teve um final da sua história, ele morreu, ele ressuscitou e acabou o evangelho que a gente leu. Mas a história dele continua até hoje. Ele está entre nós, colocou o Espírito Santo para
a gente continuar em comunhão, para a gente continuar exercendo os dons do nosso Senhor. Não há limite para o mandamento de Deus, porque quando Ele diz alguma coisa, isso necessariamente vai acontecer e para sempre isso vai acontecer. Se as nossas histórias que a gente vê a cada dia têm fim, em Deus a gente pode viver eternidade. Se a nossa vida termina em morte, em Jesus Cristo tem vida eterna. Se a gente vê um horizonte de todas as nossas experiências, tudo que a gente pode fazer, até do nosso prazer, na revelação da palavra, está além do fim. Se você coloca como tema da sua história de vida o prazer na lei de Deus, então você vai se encontrar com a palavra dele. E não só com a palavra dele hoje, mas com a palavra dele que está além do fim. Então fica o convite, se você tem faltado propósito no que você faz, se tem faltado prazer, busca do Senhor. Se tem sido crises, se tem sido dores, às vezes simplesmente uma vida pacata que não sente nem dor nem alegria. Se falta motivação, se falta perspectiva porque não sabe para onde ir. Se você quer crescer e você não sabe como, se você quer expressar dons de Deus e você não sabe o que fazer, se você quer compartilhar do Evangelho e você não tem estratégia, se você quer demonstrar mais paixão e fazer alguma coisa com propósito para ter uma vida que faz sentido e você não tem. Então busca no Senhor, tenha prazer no mandamento de Deus, meditar na palavra do Senhor, meditar na vontade de Deus, que é muito além do que a própria Bíblia, poucas palavras podem nos dizer. Não tem final para nada. Nunca coloca um ponto final em nenhuma história. Sempre tenha em vista que Deus é Deus, Deus está além e a palavra dele não falha. Coloque seu prazer na palavra de Deus e veja que não há limites. E se tem alguém que tem acompanhado, que tem ouvido e não conhece a Cristo, talvez essas coisas não fizeram sentido. Eu vou dizer, tem uma infinidade toda além do mundo que a gente conhece. Além do mundo que a gente pode ver, além do mundo que a gente pode determinar na ciência, nas palavras, na nossa experiência, na nossa vida. Deus é Deus e Deus é bom. Não tem limite nem na morte, nem na nossa experiência. Não tem limite nas dores, nem na alegria, porque tem alguma coisa além. Então eu convido a crer. Convido a todos também agora, a gente está meditando nos nossos corações. Onde tem a gente colocado a nossa satisfação? Será que a nossa satisfação tem sido pequenas coisas temporárias que nos alimentam e depois passam? Ou algo que realmente nos motiva e dá propósito de vida? Será que a gente tem tido prazer nas determinações, na vontade de Deus? E se tem tido prazer sim, será que a gente tem percebido que a vontade de Deus vai muito além do final da história que a gente marca? Peça para o Senhor estar sondando o seu coração, estar ministrando nesse momento, para estar mostrando como você deve proceder, como você deve se inflar de mais e mais do Senhor, de prazer na sua lei, de prazer e entendimento no que o Senhor tem. De ver que não tem limites e por mais que às vezes a gente determina um prazo, uma forma, o quanto a gente consegue fazer, perceber que se Deus quiser a gente vai fazer mais. Ora nesse momento, em áreas da sua vida, que você sabe que Deus tem alguma coisa. Ou às vezes se você não sabe, talvez Deus tenha alguma coisa para dizer. Deixa Deus falar nesse momento. Ó Senhor Deus, o Senhor é eterno. A Tua palavra está firmada, está decretada, desde o começo da nossa existência até muito mais do que a eternidade. O Senhor é aquele que é Deus, é aquele que está nos céus, no alto céus, mas é aquele que nos encontra em proximidade. Se a Sua lei não fosse o nosso prazer, a gente não acharia propósito, a gente não veria caminhos. Então torna a Sua lei cada dia mais nosso prazer, nossa satisfação, nosso tema de vida, para que a gente possa ser completo no Senhor, para que circunstâncias não façam diferença, sejam elas de dor, sejam elas de distração. Que o Senhor, simplesmente o Senhor, seus decretos, seus mandamentos, a sua direção sejam o nosso prazer, nosso tema de vida. Por favor, se conosco também nos sondando, porque nossos pensamentos são limitados, nossas perspectivas são limitadas. E às vezes a gente acha que com prazer a gente só pode fazer até um ponto. Mas o Senhor vai muito além. A sua vontade é maior, o seu poder é maior, a sua bondade, o seu amor.
Que a gente possa ter essa perspectiva de crer por mais que a gente não enxergue, que existe algo além, que não existe ponto final para a sua vontade, para as suas decisões. Por favor, reforça a nossa fé, para que a gente creia, para que a gente proclame, para que a gente vive somente no Senhor. Em nome de Jesus a gente ora com fé, de que o Senhor continuará fazendo grandes obras e que obras maiores nós veremos a cada dia, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom em nossos dias. Por favor, nos usa, por favor, nos dá coragem de crer e de viver além desses limites. Em nome de Jesus a gente ora.